Certa vez, eu ainda era muito jovem, deveria ter meus 20 anos, eu cheguei à casa de um amigo e mostrei para ele o resultado de algo muito bom que havia me acontecido, e eu fiquei surpreso com a reação dessa pessoa, porque essa pessoa, em vez de falar, que legal, poxa, parabéns, essa pessoa começou a me confrontar, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E, de certa forma, essa pessoa acabou sendo ofensiva para comigo. E eu, naquele momento, fiquei muito, muito chateado, muito triste. Me aborreci mesmo com aquilo. Não tive nenhuma reação no primeiro momento. Eu simplesmente saí, entrei no meu carro, mas quando eu estava dentro ali do carro, ligando o carro, algo aconteceu. Eu falei, isso não pode ficar dessa maneira. Pois é, são as ofensas que nós sofremos no nosso dia a dia. De tantas formas, de tantas maneiras somos ofendidos, às vezes gratuitamente, às vezes sem que a pessoa tenha uma intenção, sem que ela perceba, ela está nos agredindo, nos ofendendo. Bom seria se nós não fôssemos ofendidos, né? Bom seria se as pessoas não ofendessem umas às outras, mas infelizmente esse é um desejo impossível. Se há algo que nós precisamos entender na vida, é que sempre sofreremos injustiças, ofensas, sempre iremos nos deparar com situações conflitantes, decepcionantes, frustrantes, sempre iremos nos decepcionar com pessoas. Então, achar, querer, desejar que não fôssemos ofendidos, que vivêssemos em um mundo onde não haja ofensa, infelizmente é algo impossível, né? E a nossa tendência natural diante de uma ofensa é de reagir à altura e devolver na mesma moeda e revidar, ou a tendência que nós temos é de nos fecharmos e ali sofrer, remoer tudo aquilo, ficar rancoroso. São duas reações muito comuns e muito naturais diante de uma ofensa. Ou reagimos à altura, e aí xingamos, ofendemos, partimos para cima, agredimos mesmo, muitas vezes as pessoas vão às vias de fato, né? Ou então a gente se fecha ali, sai e fica triste, fica chateado, a gente fica rancoroso em relação àquela pessoa. Mas será que não teria uma terceira via de reação? Será que não haveria aí outras vias de reação que não fossem apenas essas duas? A única coisa que eu realmente sei é que a gente não pode deixar barato a ofensa de alguém. Se alguém nos ofende, não podemos deixar isso barato. Agora, por que será que as pessoas se dedicam a ofender os outros? Por que será que alguém ofende a outra pessoa? Bom, normalmente as pessoas ofendem a alguém porque ou elas são más, ou elas têm um enorme complexo de inferioridade, por isso elas precisam atacar alguém para que elas se sintam melhor, ou então porque elas são imaturas mesmo. E aí, quando a gente vai falar que a pessoa é imatura, é que ela não aprende, ela não consegue aprender ao longo do tempo, ela não consegue perceber que ela faz mal a alguém, ela não consegue perceber que quando ela também é ofendida, ela se sente mal, então ela não deveria fazer isso com outras pessoas. A pessoa tem ali as suas dificuldades emocionais, tem as suas raízes emocionais ali, e a pessoa não sabe lidar com isso. Então a pessoa, em vez de ir evoluindo como pessoa, ela simplesmente vai dando vazão aos seus instintos e vai vivendo de qualquer maneira. Então, ela não percebe o quanto isso está fazendo mal a ela mesma, muito mais do que a quem ela ofende. A grande verdade é que essa pessoa que ofende, ela nunca vai estar em uma posição de superioridade. Aí você pode falar, não, mas eu sou ofendido pelo meu patrão, pelo meu chefe. O que eu quero dizer não é uma posição hierárquica. Essa pessoa nunca vai estar espiritualmente e emocionalmente em uma posição superior. O ofensor, ele sempre está espiritualmente ou emocionalmente inferior. Quem ofende nunca será superior. A pessoa que deliberadamente ofende os outros não estão em superioridade, ainda que possam ser superiores financeiramente, ainda que possam ter uma posição, um status, uma hierarquia superior, ela espiritualmente e emocionalmente, ela nunca será superior. E por isso, ela começa a atirar para todos os lados. Agora, o que nós também precisamos separar, aqui bem claro, é o seguinte: estamos falando de pessoas que elas ofendem a todo tempo outras pessoas, deliberadamente. Essas pessoas, algumas têm até prazer em fazê-lo, outras fazem isso por defesa. Então elas ofendem, elas atacam. É um sistema, na verdade, de defesa dela. Elas se defendem, né? É um sentimento de autopreservação. Então elas se sentem
ameaçadas ou pela capacidade do outro, pela inteligência do outro, pelo carisma do outro. E então, ela, para se defender, para se proteger, no instinto mesmo de proteção, ela acaba atacando, ela acaba ofendendo. Mas agora, o que nós precisamos compreender também, e é muito importante, que muitas pessoas erram muito nisso também, é que tem pessoas que ofendem outras sem nenhuma vontade de fazer. É despropositadamente, ela não teve a intenção. E aí, eu vou me incluir nisso, e se você for sincero, você também vai se incluir nisso. Já percebeu que nós estamos o tempo todo ofendendo alguém sem perceber? Nós estamos sempre ofendendo e não percebemos. Às vezes, quando vamos perceber, é tarde demais. Às vezes falamos uma coisa aqui com a melhor das intenções e a pessoa se ofendeu. Às vezes um gesto nosso que nós nem percebemos, às vezes não fizemos nada, só deixamos de fazer e a pessoa se ofendeu porque nós não tivemos uma atitude que ela esperava da gente. Então a gente nem está fazendo nada, a pessoa se ofende. A pessoa esperava um elogio que nós não demos. A pessoa esperava uma reação nossa que nós não tivemos. E a pessoa se sente ofendida porque nós não correspondemos àquela expectativa da pessoa. E é aí que eu quero que você perceba o seguinte, que a capacidade da ofensa diz mais, tem mais a ver com o ofendido do que com o ofensor. Entendeu? O potencial da ofensa, a capacidade que a ofensa tem de atingir, de ferir, tem mais a ver com aquela pessoa que foi ofendida. Ah, como assim? Eu vou te explicar. De repente você fala algo com alguém e aquilo não ofenderia a maioria das pessoas. A maioria das pessoas jamais se ofenderia com aquilo que você falou, mas aquela pessoa específica se ofendeu. Então, não foi o que você falou. O problema não estava no que você falou e nem da maneira que você falou, mas o problema estava no coração, na alma de quem ouviu. Aquele era um momento ruim, difícil para a pessoa estava sensível naquele momento, passando uma fase da sua vida muito ruim, a pessoa de repente não compreendeu o que você falou, ela entendeu de maneira errada. Então, temos que também tomar cuidado, porque às vezes nós também sentimos-nos ofendidos por pessoas que nunca nos atacaram. Nós nos sentimos ofendidos, não foi a pessoa que nos ofendeu. Fomos nós que permitimos que algo entrasse no coração e o ferisse, que não tinha nem sequer o potencial de ferir. E todos nós fazemos isso o tempo todo. Todos nós ferimos sem perceber e sem querer e sem a intenção de ferir. E todos nós também nos ferimos, nos ofendemos por pessoas que nunca quiseram nos ofender. Nós somos atores e vítimas nesse processo. Temos que ficar ligados nisso. Mas, apesar de tudo isso que eu tenho falado, e inclusive tudo isso que eu tenho falado, a única coisa certa nisso tudo é, se alguém te ofender, não deixe barato isso. Se alguém te ofende, não deixe essa ofensa barata. E eu lembro de uma experiência que eu tive há algum tempo atrás, uma experiência no meu local de trabalho, uma pessoa que eu prezo muito até hoje, uma pessoa que é muito querida minha, eu gosto muito, e sempre nos demos muito bem, nos relacionamos muito bem. Inclusive, tem uma relação de confidência, de coisas pessoais, de aconselhamento. E, enfim, um dia essa pessoa manda um texto para mim, por aplicativo, um texto, e essa pessoa começa a falar coisas que quando eu olhei, levei um susto, falei, não é possível que fulano está falando isso para mim. E ela me criticava por comportamento que eu estava tendo no local de trabalho mesmo, em relação a trabalho. E eu não entendi no primeiro momento aquilo, e não esperava de uma pessoa como essa pessoa aquela atitude ofensiva, de certa maneira. E eu fui pego de surpresa e eu fiquei tão desnorteado quando eu li aquilo, que eu acabei pegando o celular e comecei a revidar. Ia falar, olha, você fez isso, aquilo outro, você se comportou dessa maneira há um tempo atrás, só você acha que tem direito de fazer isso. E comecei a trazer à memória um montão de coisas que ela fez que até mesmo eram piores do que aquelas que ela estava me acusando. E eu revidei, ou seja, eu reagi na mesma altura, pagando com a mesma moeda naquele momento. Depois eu fui perceber, avaliando aquilo tudo, que eu achei aquilo tudo muito estranho. Primeiro, as coisas que ela me falava que não correspondiam à verdade, e aquele tom ofensivo, eu falei, não é possível. Tem alguma coisa por trás disso. Aí, avaliando, eu fui me lembrar que uma pessoa que havia chegado uma semana antes no local de trabalho, uma pessoa que era temporária. E essa pessoa, que é uma pessoa que tem uma certa dificuldade emocional, essa pessoa, na verdade, havia influenciado essa pessoa aquele ponto a ponto, aquela pessoa escrever aquilo para mim. Porque essa pessoa nova que havia chegado, ela não conhecia o ambiente, não me conhecia. Ela percebeu alguma coisa naquela semana e ela tirou conclusões e avaliações ao meu respeito em poucos dias, em uma semana. E ela então começou a reprovar o que ela estava vendo naquela semana e começou a influenciar a que era mais antiga e começou a falar mal de mim e me influenciar.
E quando fui perceber isso, já era tarde demais. Eu já tinha revidado, já tinha respondido à altura, e a consequência disso é que essa pessoa que eu considero tanto, que eu prezava tanto, que eu tinha um excelente relacionamento, àquela altura, tudo foi arranhado, né? O relacionamento ficou extremamente arranhado naquele momento. Depois de alguns dias, nós fomos lá, eu fui conversar com essa pessoa, passar isso a limpo. Ok, ficamos na paz, mas o nosso relacionamento nunca mais foi como antes, porque ficou alguma coisa arranhada. Tudo por quê? Porque eu não soube filtrar naquele momento o sentimento, e eu dei vazão, e eu embarquei em algo que eu não deveria ter embarcado. Quando, na verdade, a minha reação deveria ter sido qual? Eu deveria, no momento que eu li aquele texto, ter me desculpado e falado, escrito, olha, me desculpe por ter te atrapalhado em alguma coisa nessa semana, desculpe, eu estou com umas dificuldades, eu estou resolvendo os problemas essa semana, realmente eu sobrecarreguei você nessa semana e peço perdão, não vai acontecer isso novamente, e deveria ter sido essa a minha reação, e não aquela que eu fiz. Depois, essa pessoa que estava influenciando negativamente percebeu que foi tudo uma má impressão que ela teve, ela me conheceu, conheceu o trabalho, e ela entendeu que não era nada daquilo que ela tinha pensado de mim. Infelizmente, ela não tinha, embora fosse uma pessoa velha em idade, ela não teve a maturidade para poder avaliar com mais tempo. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que acreditam na primeira impressão que elas têm de alguém. Eu aprendi há muito tempo atrás a não confiar nas primeiras impressões que eu tenho de alguém. Então, assim, é algo que eu carrego comigo. Eu nunca mais, já há muitos anos, eu tenho mais de 20 anos, eu aprendi a não confiar nas primeiras impressões e sempre dar oportunidade às pessoas de realmente mostrarem quem elas são. Essa pessoa não tinha essa maturidade, ela teve uma impressão totalmente errada por uma semana em que eu estava com dificuldade resolvendo problemas, e ela achou que eu era aquilo que eu realmente não era. E aí ficou ali um relacionamento arranhado, uma pessoa que eu prezo até hoje, mas ficou ali o relacionamento arranhado até o dia de hoje. E aí, qual o conselho que a Bíblia traz para situações como essa que eu falei, que eu mencionei? Bom, o livro de Provérbios, que está aí agora, diz assim, ó, Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nesse exemplo que eu dei com essa pessoa, eu deveria ter dado uma resposta branda e não cheia de furor, de raiva, carregada de ressentimentos. Se eu tivesse dado a resposta branda, como eu disse, desculpa por ter te sobrecarregado, se eu te ofendi, não percebi, não era a minha intenção, o nosso relacionamento seria maravilhoso até hoje, e essa pessoa, de certa forma, sentiria-se até devedora, porque ela teria me agredido gratuitamente e ela teria se arrependido. Eu falei, não, provavelmente ela colocaria a mão na cabeça e falaria, eu não deveria ter falado, né, escrito aquilo para ele, porque, afinal de contas, eu o conheço há bastante tempo, e ele não é aquilo tudo que eu falei ali. Ela mesma perceberia e teria se arrependido, mas eu não dei ela essa oportunidade porque eu acabei revidando na mesma moeda. Então, ter essa habilidade de responder com brandura, de não sermos esses reativos, né, enérgicos, achando que, não, ninguém mandou mexer comigo, já que é dessa maneira. Não, não podemos ser assim, né? Aliás, nós temos visto muito isso na nossa sociedade. As redes sociais estão cheias de pessoas dessa maneira. Tem muita gente sendo cancelada por causa disso. Não é, e o que eu quero dizer aqui não é que você tem que ser uma pessoa fraca, sem personalidade, uma pessoa que aceite o tempo todo ser humilhado, pisado e se reduza a lixo. De maneira nenhuma. É por isso que no início eu perguntei, será que não há uma terceira via? Será que não há uma outra maneira que não seja a de reagir à altura e pagar na mesma moeda? Ou a de fugir, se esconder e remoer-se? É claro que existe. E eu me lembro nesse momento de uma pessoa que eu conheci, uma figura excepcional, maravilhosa, embora tenha convivido menos de um ano com essa pessoa, eu aprendi muito com essa pessoa. Olha, essa pessoa para mim é uma pessoa excepcional. Eu trabalhei com um juiz e certa vez não é por isso apenas, todo o comportamento dele, eu admirava muito esse juiz. E ele certa vez contou a história de que ele estava no estacionamento de um shopping com a seta ligada, esperando um carro que estava saindo para que ele pudesse estacionar. E quando aquele carro sai, outro vem rapidamente e rouba a vaga dele. E ele fica ali com a seta ligada e o outro carro entrou na frente dele. Então ele simplesmente fica olhando para ver quem estava no carro, quem sairia do carro. E aí sai um casal e a senhora, a mulher, vê que ele está olhando para ela e fala, o que você está olhando? Você sabe quem eu sou? E assim a pessoa vai caminhando e dá essa resposta para ele. E aí alguém perguntou para ele, e você, o que você fez? E aí ele falou, bom, ela perguntou se eu conhecia ela, se eu sabia quem ela era.
Como eu não sabia quem ela era, então eu não pude ajudá-la. Ela queria minha ajuda. Eu acho que ela estava com amnésia, mas eu não podia ajudá-la. E ele, então, nesse tom humorado, ele diz que essa foi a reação dele e que ele foi procurar outra vaga em outro lugar. Então vamos lá. Vamos compreender algumas coisas. Esse homem, ele era uma autoridade, ele era um juiz, ainda que ali ele fosse um cidadão comum, mas o cargo dele que ele ocupa é um cargo de autoridade, embora tudo bem, que ali talvez não valesse muita coisa. Ele tem porte de arma, até por causa da sua função, tem porte de arma, e ele é faixa preta em artes marciais. Então, ele poderia escolher de que maneira ele reagiria naquele momento, né, à altura daquele episódio. Mas ele simplesmente decidiu procurar outra vaga e ir curtir o shopping dele. E isso é fantástico, porque às vezes nós nos irritamos muito facilmente e nos sentimos ofendidos com a atitude dos outros, mas essa ofensa que sentimos tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Pessoas resolvidas, pessoas superiores, elas não se ofendem facilmente. Elas não precisam ficar se afirmando e se reafirmando o tempo todo diante dos outros. Você consegue compreender isso? E eu achei aquilo fantástico, aquele episódio, né, do doutor juiz, né, uma pessoa excepcional, pessoa que eu tive eu tive o prazer de conhecer. Então nós precisamos ter reações mais amenas diante das ofensas das pessoas. E aí nesse ponto eu quero trazer as palavras de Jesus, que está aí na tela, você pode ler. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, diz assim: e perdoa, é a oração do Pai Nosso, inclusive, não é? Que todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso tem esse trecho que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E continua no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, assim, nós temos que entender que precisamos o tempo todo estar perdoando as pessoas por aquilo que elas nos fazem, porque Deus também tem nos perdoado. Quantos erros nós cometemos, e não é contra as pessoas, é contra Ele mesmo, contra a santidade de Deus. Estamos o tempo todo ofendendo a Deus com os nossos comportamentos. Ele está sempre ali disposto a nos perdoar. Por que nós não podemos perdoar as pessoas porque elas nos ofendem? E esse texto Jesus fala que nós só seremos perdoados por Deus se nós perdoarmos aos nossos semelhantes. Por isso ele fala na oração: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Na mesma proporção que eu perdoo os meus ofensores, perdoa-me também. Então, se eu não perdoo os meus ofensores, não serei perdoado por Deus. E aquele que não é perdoado por Deus, por ele não é abençoado. Todas as vezes que Jesus se deparava, né, com alguém, diante de alguém doente, Jesus primeiro falava: perdoados são os teus pecados. E aí Jesus efetuava a cura. Jesus nunca curou ninguém sem antes perdoá-lo. Então, se você quer ser abençoado, primeiro você precisa ser perdoado por Deus. Mas se você não perdoa os outros, Deus não te perdoa, e aí você também não será abençoado. Esse é um princípio que tem que ser seguido à risca. E aí, a essa altura, você deve estar se perguntando: mas e aquela primeira história que você contou, lá que o teu amigo te ofendeu, e você chegou no carro, você ligou o carro e aconteceu alguma coisa com você ali? E aí, qual o desfecho daquilo? Pois é, no momento que eu estava ligando o carro, chateado, eu estava muito aborrecido, aí Deus falou ao meu coração: você precisa perdoá-lo agora e orar por ele nesse exato momento. O que eu fiz? Eu, naquele momento, fechei os meus olhos lá no meu carro e falei: Deus, abençoe fulano de tal, abençoe a família de fulano de tal, prospera a vida de fulano de tal, faça essa pessoa ser feliz, Senhor, dê a essa pessoa aquilo que ela tem te pedido, aquilo que ela precisa. E comecei a abençoar aquela pessoa. Eu falei: Deus, eu perdoo. E naquele momento eu me senti tão bem. Eu que tinha tudo para ir para casa chateado, com raiva, coração sangrando e cheio de cargas negativas, eu fui para casa feliz. Falei: meu Deus, eu orei e abençoei alguém que me ofendeu. E eu fiquei tão feliz com aquilo ali. Por isso que eu queria te contar essa história, porque eu já fui ofendido por tantas pessoas, traído, ofendido por tantas pessoas na vida. Eu teria que parar alguns dias para poder fazer uma relação das 100 principais pessoas que me ofenderam. Foram centenas, sem nenhum exagero. Mas essa foi uma experiência que eu era muito novo e que me ensinou. Então, onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso com Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então eu me lembrei que Jesus manda que a gente ore por aqueles que nos fazem mal, ore por aquele que te maltrata. E eu me lembrei disso naquele momento, e eu orei por aquela pessoa, e pronto. Eu
fui tratado e a minha vida estava resolvida. Quem me ofendeu é que estava com um problema. Claro que depois, logo depois, essa pessoa me procurou e falou desculpa. Aí, na verdade, era uma brincadeira que eu estava fazendo com você para te testar naquela hora. Né? Eu não quis te ofender, parabéns por aquilo ali que você me mostrou. Enfim, e se resolveu naquele momento. Então, nós precisamos ter essas reações, precisamos buscar em Deus força e sabedoria para reagirmos da maneira certa, a fim de que a gente não fique afetado por esses problemas da vida. Então, se te ofenderem, não deixe isso barato. Ofereça os mais nobres e ricos sentimentos a essa pessoa. Não deixe barato. Deixar barato uma ofensa é você pagar na mesma moeda. Então a pessoa te oferece algo que é barato. Ofensa é algo tão barato. Na verdade, a ofensa não tem valor nenhum. É algo sem valor nenhum. E quando você revida na mesma moeda, você está deixando barato essa situação. E você não pode deixar isso barato. Você tem que deixar isso nobre. Tem que deixar levar o preço, o valor, não é o preço, o valor disso. Alguém na relação tem que elevar o valor da relação. Então, se você é uma pessoa nobre, se você é uma pessoa rica espiritualmente, se você é uma pessoa rica emocionalmente, eleve o valor dessa relação. Na verdade, eleva o valor da vida. Afinal, você não é um mendigo emocional. Se você fosse um mendigo emocional, você estaria pagando a mesma moeda, revidando, como eu fiz. Né? Aqui eu conto experiências, né? As duas experiências diferentes, né? Reações diferentes que eu tive. Então, não ofereça, sabe? Não ofereça miséria. Não ofereça pouca coisa, ofereça muito. Não deixe essa relação barata, não deixe essa ofensa barata. Ofereça os mais nobres sentimentos que você tem, que existem dentro de você. Cada um vai dar aquilo que tem. Pessoas pobres vão dar da sua pobreza. Pessoas ricas vão dar da sua riqueza e da sua nobreza. O que você tem dentro de você? Você é uma pessoa pobre espiritualmente, mendiga emocionalmente, ou você é uma pessoa nobre? Se você for uma pessoa nobre, você vai dar nobreza. Então dê daquilo que você tem para aqueles que são espiritualmente miseráveis. Essa é a tua missão, essa é a tua função, essa é a tua obrigação mesmo, essa é a nossa obrigação. Existe uma história muito interessante, cada um conta de uma maneira, e eu vou contar da minha maneira, mas que ilustra muito bem isso. Né? Diz-se de duas mulheres que se estranhavam muito, né? Elas não se bicavam, como se diz por aí, e certa vez uma falou assim, eu vou provocá-la. E aí o que ela fez? Ela pegou uma cesta bonita, né, de presente, e ela colocou um montão de esterco ali dentro, e embalou aquilo muito bonito por fora e deu de presente para aquela pessoa, dizendo que queria fazer as pazes. E quando a outra pessoa recebe aquilo ali, fica toda contente, alegre, e quando ela vai abrir, o que estava ali dentro era esterco, fedendo. E aí ela fica ali pensativa em relação àquilo. Passado alguns dias, ela devolve o presente. Então, ela pega também uma embalagem muito bonita e ela coloca ali um belo buquê de flores ali dentro e embala por fora com papel bonito e também manda alguém entregar àquela outra mulher. E quando a mulher recebe aquilo ali, falou, agora ela quer devolver, ela quer fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas ela, por curiosidade, ela falou, quero ver se ela vai pelo menos ter criatividade ou se ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz. E quando ela abre aquela embalagem, ali estava aquele lindo buquê de rosas. E havia também um cartão dentro que dizia, aceite essas rosas, elas foram cultivadas e adubadas com esterco que você me enviou há alguns dias atrás. A moral da história, cada pessoa dá aquilo que tem. E você? Tem esterco para oferecer ou tem rosas para oferecer? Eu finalizo com um versículo, que é outra palavra que Jesus também nos ensinou, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que diz assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quer viver bem? Tudo que você gostaria que as pessoas fizessem para você, faça primeiro para elas. E assim, você vai ser feliz, você vai fazer pessoas felizes, ok? Deus te abençoe. Não deixe barato as ofensas. Eleve o nível e faça que seja algo nobre. Deus te abençoe.